Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida, estamos trazendo aqui mais um vídeo de programação manual de torno CNC. E hoje estou trazendo um exemplo aqui muito prático e usual aí no dia a dia. É um exemplo aí muito comum com a peça que nós temos aqui um desbaste nela. Também temos aí raio, temos uma inclinação qualquer, temos também abertura de canal e rosca. Então uma peça que pode dizer que com todas as operações aí que são utilizadas aí na programação de torno CNC. Bom, nesse vídeo de hoje então, vou fazer essa peça de forma passo a passo, explicando cada movimento da ferramenta, cada ciclo aí explicado detalhadamente. Então, te convido você a assistir esse vídeo aí até o final, dá seu like aí caso você gostar e compartilhar com seus amigos aí de área, com aquelas pessoas que você sabe que deseja aprender. Então, o propósito do canal é esse, beleza? Então, vamos lá para a videoaula de hoje, então, para nós não perdermos tempo. Na primeira parte aqui, nós iremos ver um desbaste, um ciclo que nós vamos utilizar aqui, é o ciclo de desbaste, ou o ciclo G71, beleza? Então, vamos lá, então. Bom, aqui tem o desenho dessa peça, é uma peça relativamente simples, mas como eu posso dizer, é uma peça muito comum para torneamento. Então, esse tipo de peça que é muito usual aí, você vê muitas peças mais ou menos nesse exemplo, nesse tipo de usinagem aqui. Beleza? Então, essa peça aqui no diâmetro maior dela tem 80, um escalonado com diâmetro de 80, diâmetro de 100 maior, diâmetro de 80 aqui. Temos o diâmetro de 70, uma inclinação aqui com diâmetro de 60 com comprimento de 20. Temos um canal aqui para saída de rosca, que tem um diâmetro de 40, só para vocês verem aqui mais ou menos, explicando, né? E uma rosca aqui M50 por passo 2, por 2 passos, beleza? Bom, então vamos lá então. Lembrando que o nosso programa que nós estamos utilizando é o Fanuc, a versão dela é o IMC. Lembrando que você pode utilizar ele em qualquer versão do Fanuc. Beleza? Vamos lá então. G21 eu estou trabalhando em milímetro. Lembrando que nós temos a opção de trabalhar em milímetro e polegada. Então nós estamos trabalhando em milímetro. G90 em coordenadas absolutas. O sistema de coordenada principal que eu vou utilizar é coordenadas absolutas. Ou seja, todas as coordenadas partem de uma mesma origem. Um x0 e um z0. Você determina onde que é esse x0, que nesse caso aqui está nessa face aqui, ó, na ponta dessa peça. Beleza? O exemplo que eu tenho aqui é como se o diâmetro de 100 já estivesse pronto. Essa peça aí, vamos dizer, ela já vem pré-usinada aí de um torno e também já está no comprimento. Então, a fixação dela seria feita aqui nesse diâmetro de 100, né, sobrando esse espaço aqui, ó. Pegando aí mais ou menos aí uns 10 milímetros, sobrando 5 da peça. Beleza? Essa é a ideia. O zeramento dela, então, X0, Z0, está na ponta dessa peça. Beleza? Então, fixando aqui, zeramento aqui. Bom, G40, por enquanto, não tem compensação do raio da ferramenta. Beleza? E G95 milímetros por rotações, né? O nosso avanço vai ser relacionado, para cada rotação, ela avança em milímetro. Beleza? Então, ó, G28 de 0, isso aqui é muito utilizado, eu utilizo bastante, eu acho a forma mais segura para posicionamento, para troca de ferramenta. Por quê? G28 eu assumo as coordenadas da máquina. E U é o eixo secundário de X. Por exemplo, se você colocasse aqui ó, G28x de 0, praticamente seria a mesma coisa. Mas quando você utiliza o G28, mas você não pode utilizar X. É U para X e W para Z. Os eixos secundários. Significa que você leva ela ao ponto de referência, a distância máxima de segurança para o giro da torre. Então, no sentido de ela afastar o máximo possível, se for uma torre traseira, é como se a placa tivesse aqui, ela afastasse o curso total dessa máquina para realizar o giro lá, para não colidir, seja com o contraponto, ou com a peça ou com a placa. Então,
é a distância máxima segura. Se você quiser colocar aqui, ó, G28, U de 0 e o W de 0, também é possível. Você vai referenciar ela de uma forma assim, teórica, que não vai acontecer referenciamento, mas vai levar até o ponto de referência e no eixo X e no eixo Z. Beleza? Mas eu somente utilizo para a troca o eixo X. Secundário U. Então, T0101. Lembrando que no inglês a palavra T, a letra T significa tool, que é ferramenta, a tradução. Então, letra T01 é o primeiro código relacionado a onde está fixada essa peça. É a ferramenta 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a quantidade de posições da torre desse torno, beleza? Então, nesse caso aqui, a primeira ferramenta. E agora aqui, ó, nós temos aqui mais um 01 aqui. Poderia ser 02, 03, 04. Significa qual é o corretor, aonde que estão as informações relacionadas à geometria dessa ferramenta, ao comprimento dela, e no eixo Z e o eixo X, questão de zeramento. Então, aonde que estão as informações relacionadas à geometria? É a ferramenta 1, T01, e o corretor 01. Beleza? Sem dúvidas aí? Não é necessário colocar M6 como na fresa. Então, não se coloca M6 no torno, comando FANUC. Determinei um 0 peça, G54. Por que eu coloquei um G54 ali? Podia ser G55, 56, 57 ou 58. Na fresa já tem mais, né? Mas se eu não me engano, no FANUC só vai ter G59. Se não me engano, são 4 a 5 zeramentos. Beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó. Esse G54 aqui, por que eu zero ele? Algumas pessoas zeram ele faceando na castanha, por exemplo, na castanha, ou faceando na placa, e mede essa distância e vai acontecer um deslocamento. Se caso for necessário, você consegue deslocar todas as ferramentas. Você já zerou aqui, ó, que eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a minha face dessa peça. As ferramentas o zero dela tá aqui, ó, né? Vamos supor aqui que a peça assim. Só um exemplo só. Se eu quiser deslocar 5 milímetros de todas as ferramentas, eu posso ir lá no G54 e adicionar 5 milímetros. O zeramento passa para cá. Todas as ferramentas. 10, 20, 30. Então você consegue alterar todas as ferramentas. Então ele é o meu zero peça. Isso mesmo. Beleza? G96. Nós temos duas opções aqui para nós trabalhar com torno. Um é rotação fixa e rotação dada pela velocidade de corte. Bom, pessoal, vamos entender esse conceito. Quando a gente fala em diâmetro, ou seja, o nosso diâmetro vai variando de acordo com a usinagem. Por exemplo, eu começo a desbastar lá com 100 milímetros. Dei um passo de 2 milímetros, vai lá para 98, né? É 98. Tirei. Então esse diâmetro vai alterando. Conforme a velocidade de corte minha é constante, a minha rotação vai aumentar conforme o diâmetro for menor. Porque, vamos colocar a fórmula simples de rotação, ela é, ó, RPM é igual velocidade de corte vezes 318, mas eu vou acrescentar 320 dividido pelo diâmetro da peça. Então a velocidade de corte minha aqui que está de 200 vezes 320 dividido pelo diâmetro. Quanto menor for esse diâmetro, maior for a rotação. Então, se é um desbaste, ele vai aumentando a rotação. Os tornos antigos tinham o que chamava de gama de rotação, que você determinava uma gama de rotação para certos diâmetros. Porque o torno não tinha, igual hoje, que ele dispara aí de 0 a 6 mil, de 0 a 10 mil RPM, dependendo do torno. Antigamente tinha lá como um torno convencional, né? Como fossem as manivelas lá, que 400 RPM, 600, 800, 1000, 1250, alguns tornos aí até 2000 RPM no máximo. Beleza? Mas hoje nós temos os tornos aí totalmente eletroeletrônicos, vamos dizer assim, né? Com servomotor controlando o giro
dessa placa, então ela vai, de acordo com o diâmetro que tiver, ela consegue fazer a rotação zerada mesmo. Beleza? Então, conforme for diminuindo esse diâmetro, a minha rotação vai aumentando. Então, aqui, ó, G96, o S aqui é de 200, então a minha velocidade de corte, eu determino a velocidade de corte. Onde você tem essa informação? O fabricante da ferramenta, quando você compra a ferramenta, atrás da caixinha vem escrito lá qual que é a rotação, qual que é a velocidade de corte recomendada e qual que é o avanço recomendado. Seja ele o avanço por dente, no caso das fresas normais, avanço por dente ou avanço por rotação, né? Beleza? M3 para torno, sentido comum, e M4 para torre traseira, se a ferramenta estiver virada para cima. Lembrando disso, M3, ferramenta virada para cima, no sentido comum, normal, e os tornos de torno traseira, ferramenta virada para cima, M4, beleza? M3 para sentido horário, vista do motor, atrás da máquina, você olhando assim, M3 e M4 sentido anti-horário, beleza? G92, eu limito a minha rotação máxima. Bom, pessoal, aí é questão de segurança. Pensa aí, eu estou com uma peça lá de 2.000 quilos na máquina, um exemplo. Estou com uma peça aí de 2.000 quilos, então é muito pesado, mas tem um diâmetro menor lá que vai atingir uma rotação muito alta. Então, se essa rotação chegar ao máximo lá, por exemplo, a 6.000 RPM, por exemplo, que essa peça não está balanceada, certinha, corre o risco de quê? Dela se soltar dessa peça, de soltar da placa, né? De quebrar uma castanha, sei lá, quebrar algum parafuso, de ficar balançando a máquina. Bom, então você determina uma velocidade de segurança. Os torneiros convencional aí, sabe muito bem o que eu estou falando aí. Quando você está trabalhando aí com placa de castanha independente ou placa de 4 castanhas, como alguns dizem, né? É conhecido das duas formas. Você tem geralmente os tornos assim, de médio porte trabalham, se não me engano, até 400 RPM. Eles determinam uma velocidade de segurança, rotação de segurança, de no máximo 400 RPM. É uma rotação muito baixa, mas dá para trabalhar. Beleza, gente? Bom, então você pode e deve utilizar de uma rotação máxima de segurança, até mesmo para a questão de acabamento. Tem hora que gera, dependendo do diâmetro, também acontece vibração, se a rotação é muito alta, né? Mas geralmente é utilizado por questão de segurança. Então você limita essa rotação máxima atingida. Beleza? Então, primeiro posicionamento. Bom, você tem duas formas de posicionar. Nós estamos pensando aqui na peça. Tem duas formas, uma mais segura e a outra mais rápida, mais, vamos dizer assim, uma forma pensando em velocidade e a outra pensando em segurança. Eu utilizo pensando em segurança. Por quê? Vou te explicar. Tem uma peça fixada lá na placa lá. Bom, está fixada aqui, ó. Então, só que a minha peça está aqui. Essa aqui é a minha peça, aqui é a placa. Aqui é a minha peça. Só um exemplo. E o meu ponto está aqui, ó. Aqui está o ponto aqui. Só um desenho simples mesmo. A forma mais rápida, eu programo duas coordenadas ao mesmo tempo em G0. O que eu faço? Nesse caso aqui, ó, a minha primeira coordenada é o Z de 2 e o diâmetro 105. Se eu colocar os dois ao mesmo tempo, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela sai lá de onde que ela estiver, vamos supor que ela está aqui perto, aqui, ela faz isso aqui, ó. Então corre o risco de colisão. Ou uma ferramenta, alguma coisa assim, ela vem direto. Então, dependendo de onde que ela está posicionada no momento, ela não enxerga aqui se tem alguma coisa na frente, se vai ocorrer uma colisão. Bate mesmo. Zerou, tá lá certinho, tem ponto lá na frente, lá ela vem, pá. Aí, estrago é grande. Então, o que eu faço? Eu geralmente utilizo eu sempre utilizo esse. Você não perde nem 30 segundos.
Nem um segundo, na verdade. Aqui, ó, eu posiciono primeiro em Z. Então, primeiro posicionamento dela em Z, a minha ferramenta está aqui, ó. Ela desloca primeiro em Z, vem para o Z aqui de 2. Depois ela desloca no eixo X, ó. Então, se tiver um contraponto aqui, ela não bate. Se tiver uma peça, por exemplo, alguma coisa assim, tiver um risco de colisão, evita esse problema aí, principalmente ponto, contraponto. Tranquilo? Fácil demais, né? Então, conselho meu, utilize primeiro para quem está aprendendo, para programar aí, utiliza o primeiro posicionamento sempre em Z. Lembrando que se ela tiver depois da peça aqui também, ela não descer sobre o material também, né? Pode acontecer também, se ela estiver mais próximo da placa que a ferramenta, pode fazer assim, né? No material em bruto. Então afasta primeiro em Z, ou aproxima, ou volta, né? Para depois posicionar em X. X de 105. Agora nós vamos para o nosso primeiro ciclo, que é o ciclo de torneamento, né? O nosso ciclo de desbaste. Lembrando aí para quem está começando aí do zero, tá iniciando aí na usinagem, você não tira esse material todo aqui em um passe só. Você vai determinando camadas, vai tirando chamado de passe, que você aprofunda uma pequena quantidade, retira esse material, volta de novo no início, aprofunda novamente, retira e assim até chegar no diâmetro desejado. Beleza? Então, G71 é o meu ciclo de desbaste. U de 2, lembra do eixo secundário? Lembra que, olha, não posso usar X aqui. Então eu utilizo a letra U, que significa o mesmo eixo. Mas lembra que o nosso eixo secundário tem a função de quê? Programar de uma outra forma sem eu posso utilizar o mesmo eixo e utilizar um outro comando para chamar essa informação, para dar informação para aquele eixo. Então aqui, ó, G72, U, que é o meu eixo secundário, que está em relativo, ou seja, U de 2 e R de 2. Vamos pensar aqui, ó, U de 2 está pro diâmetro, desbaste. Quanto que vai ser aprofundado por passe? Qual que é o valor que eu vou tirar para cada passe? Nesse caso aqui, gente, está em revolução. Então, se você colocar aqui U de 2, ela vai tirar na peça 4 milímetros, né? Então, é o que você realmente quer tirar, beleza? E esse R de 2 é retorno, que não está em revolução, tá? É linear mesmo. O que é revolução? Quando você tira uma peça circular, que você tira material aqui em cima, teoricamente sai material aqui embaixo também, porque ela está rodando. Então, aqui, ó, se está rodando aqui a peça aqui, tira material aqui, ela está tirando material em toda a sua circunferência, vamos dizer assim. Beleza? Bom, então vamos lá. G71, U de 2, ou seja, quanto que ela aprofunda por passe, e R de 2, que é retorno ou retração. Quanto que ela vai afastar? Ela não vai voltar em cima do material que ela está tirando, não. Ela vem, tira, ela sobe 2 milímetros e volta em G0, em velocidade máxima. Beleza? G71 novamente, que é o mesmo ciclo, só que agora outras informações. Primeiro, P10. P10, o que é o P10? P vem de perfil, ou seja, início do perfil. P de perfil, lembrou aí? 10, linha 10. Então, perfil começa na linha 10, ó, N10. Se você ver aqui, eu não coloquei linha aqui, justamente para mostrar isso para vocês não terem dúvida. Então, o meu primeiro posicionamento, G0, X de 46. Coloquei aqui como ponto 1, aqui, ó, meu ponto 1 está aqui, ó. Então, como ela estava, esse é o meu perfil, o meu último passe, né, o passe de acabamento. Então, o que gera o perfil da minha usinagem. Então, eu só indico para ela agora o perfil. Eu já indiquei quanto que ela vai tirar, o ponto inicial dela em X e em Z, antes do ciclo aqui, ó, Z de 2 e o X de 105. Então, agora, eu indico para ela o meu passo final. Então, a partir daí, ela vai gerar, conforme o perfil dessa peça, ela vai gerar o desbaste
para realizar essa usinagem, beleza? Então aqui, ó, U de 0,5. Olha aí o eixo secundário de X novamente. Esse aqui, ó, sobremetal para acabamento. Se você quiser trocar de ferramenta, utilizar outra ferramenta para dar um acabamento aí, utilizar uma velocidade de corte maior, uma ferramenta aí própria para acabamento, uma ferramenta com raio menor, beleza? E consecutivamente, geralmente, você utiliza também velocidade de corte mais alta para medida de precisão, né? E para gerar um acabamento melhor. Então, U é o eixo secundário, então 0,5. Por exemplo, se eu programar diâmetro de 20, vai ficar lá com 20,5. E o W, que é o sobremetal no eixo Z. Seria isso aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Esse aqui é o meu perfil final. Ela vai fazer isso aqui, ó. Usinar aqui, ó. 2 décimos e meio acima, né? Ou 5 décimos no diâmetro. E o W de 0,1, 1 décimo aqui, ó. Então vai ficar esse material aqui para ser retirado no último passo. No passo de acabamento. Entendeu? Então, U, eixo secundário de X, W, eixo secundário de Z. E o meu avanço pro meu ciclo de 0,25. Então, o avanço programado meu aqui para desbaste de 0,25. Lembrando que esse avanço que eu coloquei aqui é somente uma simulação. Isso aí depende de material que você está trabalhando, depende da ferramenta que você está utilizando. Então, geralmente o fabricante indica tanto a velocidade de corte como o avanço para variados tipos de material. Beleza? Então aqui, ó, meu ponto 1 agora, G0, x de 46. Por que x de 46? Coloquei aqui um chanfrim de 2x2 no início dessa rosca e no final dela, só para quebrar aquela quina, para não ficar aquele filete lá, que corta mais do que navalha. Beleza? Então, ponto 2 meu, G42, G1, Z de 0. Olha, gente, tem pessoa que fala assim, nunca vi usar a compensação junto com a coordenada já no início da peça. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o torno, ele compensa da seguinte forma, aqui é a ferramenta, ó. A ferramenta, ela não tem um perfil, ela existe um raio aqui, ó. Então, no eixo X, a usinagem está fazendo aqui. E em Z está fazendo aqui, ó. Mas quando vai fazer um raio, ela não tem um perfil aqui, uma faca aqui, uma pontinha mesmo. Então esse raio, ela tem que compensar ou para dentro ou para fora. Então ela tem que passar essa coordenada para cá, ó. Nesse cantinho aqui. E ir trocando ela para fazer o raio certinho e para fazer, no caso, essa inclinação aqui, ó. Então é necessário utilizar aí o G42, que é a direita da peça. Ela vai estar compensando aqui, ó, mão direita, ó, a direita do perfil, e G41 à esquerda, seria interno. Se estiver voltando, G41 à esquerda e G42 à direita, beleza? Interno. Se fosse ao contrário, trabalhando de lá para cá, beleza? Então, temos aqui o nosso ponto 2, que é o Z de 0. Já está posicionado em X de 46. Existe. Aí o cara fala assim, ela vai compensar. Vai compensar aonde? Não dá nenhum porquê. Ela não deslocou, ela está no mesmo diâmetro. Então, somente vamos dizer assim, que na lógica acontece ela vai chamar o valor que está do raio, né, para saber qual que é o tipo de ferramenta, se ela é à direita, se ela é à esquerda, se ela é uma ferramenta no centro, saber se é uma ferramenta lá nula, qual tipo de ferramenta que vai, qual que é a informação, qual que é a geometria dela. Então, nesse caso aqui, ela somente posicionou. Tranquilo? No Z de 0. Então, no primeiro ponto aqui, ó. Meu primeiro ponto. Ponto 2, olha, eu tenho Z de 0. Então, seria esse aqui, ó. Meu primeiro ponto. Ela veio lá. Veio, desceu aqui para o meu ponto 1, veio para o meu ponto 2. Agora acontece uma compensação, porque ela vai para o x de 50 e z de menos 2. Ó. X de 50, que é o diâmetro da rosca, e o z de menos 2. Então aqui, ó, acontece uma compensaçãozinha lá do raio da ferramenta, que geralmente é muito pequena.
A pessoa confunde muito com fresa, porque geralmente fresa utiliza diâmetro aí de ferramenta de 16, 20, 50, 100. Então, para compensar isso aí, se você não compensa longe, realmente acontece esse problema. Mas no torno não acontece. Beleza? Então, veio aqui para o ponto 3, ó. X de 50, Z de menos 2. Aí você fala assim, algumas pessoas perguntam, mas por que de 46 pula para o 50? Como o chanfro meu aqui tem 2, lembrando que a peça tem revolução, do outro lado também tem 2. Por isso que seria 4. Então, 46 para 50, beleza? Z de menos 30, meu final aqui, ó, 25 mais 5. Mas eu não vou fazer o canal com essa ferramenta, somente o desbaixo ali. Então, Z de menos 30, no ponto 4. Parou aqui no ponto 4, aqui, ó. Beleza? X de 60. X de 60, Z de 5. Ponto 5 aqui. Aqui, ó, diâmetro de 60. Z de menos 30 continua. Não é necessário colocar. X de 70, Z de menos 50, 25 mais 20 dá 45. Coloquei errado. Aqui, ó. 25, 30, não, 50, tá certo. Z de menos 50. Esqueci dos 5 milímetros aqui, ó. 25, 30 mais 20, 50. Então vem para o mesmo ponto aqui, ó, que é o meu ponto 6. Ponto 7, Z de menos 68, usinagem reta. 70 menos 2 do raio, 68. G2, interpolação circular em sentido horário, ó. Sentido horário, G2, ó. X de 74, tá em revolução. Tem aqui 70 com mais 4, porque 2 mais 4 está no raio. 2, o raio, diâmetro, pensando em diâmetro, né? 2 vezes. Então, 74. Z de menos 70, R2. Quando você termina de fazer o raio, tem que colocar G1. Interpolação linear. G1, X de 80. Vem para esse diâmetro aqui. Ponto 9. Aqui, ó. Estou nesse ponto aqui agora, ó. Eu esqueci de fazer aqui, de utilizar aqui esse recurso que eu estava fazendo aqui, ó. 5, 6, 7, fiz o raio, parei no 8, 9. Ponto 10, Z de menos 85, ó. 30, 50, 70, mais 10, 80, mais 5, 85, mais 15, né? 85. X de 100, Z de menos 103. É só um exemplo aqui. Se você fosse tornear aqui mais uns 3 milímetros. Só um exemplo, né? Agora, eu vou encarar G40. Ela não vai aprofundar na peça, gente. Por quê? Não existe compensação. Igual se fosse um raio, ela aprofundaria. Se ela estivesse fazendo um raio, mas não está. Então, G40 continua com G1. X de 105. Ela sobe aqui 5 milímetros acima dessa peça. Tô levando em consideração que essa peça já está com 100 milímetros. Poderia fazer assim também, aqui, ó. Já subir direto aqui, ao invés de eu colocar aqui esse Z de menos 103, ficar aqui no Z de 85, sem utilizar até no final aqui, né? No Z de menos 85 e já subir aqui direto para o X de 105. Beleza? Aqui eu estou levando em consideração como se o material tivesse preso antes, né? Nessa programação aqui. Beleza? É um exemplo também que você pode fazer. E depois sangrar esse material, cortar ali, né? Utilizando um bedame, né? Que 100 mm é muito, né? Ou virando essa peça e usinando do outro lado. Aí são formas de fazer essa peça aí, beleza? N20. Tá vendo aqui que tá de verde aqui, ó? N20. O meu Q representa, vou até mudar aqui, ó. O P, início do perfil, que é 10. E o Q, que é o final. Aí o Q vem que é questão de ordem alfabética mesmo. P, Q. Então, P para início e Q para o final. Então, P antes e o Q, P antes e Q depois. Q20.
Se, por exemplo, se eu estivesse seguindo aqui 10, 20, 30, 40, seria qual que foi que deu aqui, ó. Vou N 60, você vai ter 60. Qual que deu aqui embaixo? Q de 100. Exemplo. Então, se você estiver numerando aí mesmo, colocar qual que é o número que deu dessa linha. Nesse caso eu coloquei 10 e 20 e não tem mais linha aqui, só para mostrar para vocês aí uma outra forma de se trabalhar. Tranquilo? Então aqui é o meu final do meu perfil. Então a minha usinagem vai acontecer em torno desse perfil aqui. Beleza? Então G70, que é um ciclo de acabamento, perfil, início dele em 10 e o final das minhas informações aqui tá 20. Bom, pessoal, então eu vou chamar a atenção aqui, ó, porque eu tenho aqui esse ciclo de acabamento. Eu poderia chamar uma outra ferramenta, por exemplo, aí fazer o cabeçalho aqui novamente, G0202, G54, G96, determinar a velocidade de corte, determinar uma rotação máxima, se for o caso, e posicionar essa ferramenta e chamar aqui, ó, G70, que é o ciclo de acabamento, ou seja, o ciclo do perfil final dessa peça, que começa P10, o P está onde o 10? Não vai ter outro N10, tem que ter somente o N10 justamente por causa disso. Se tiver outros N10 no mesmo programa, vai dar erro de macro, beleza? Então P10, Q20, P de perfil início, Q de final, PQ. Então, ordem alfabética, qual que vem depois do Q? Então, final, vem no caso P, seria início e o Q, final, beleza? Então, o final dele é 20. G28, U de 0, afastei a ferramenta ali o máximo possível somente no eixo X, para evitar a colisão. Então, tem gente que trabalha assim, né? Movimentando os dois eixos simultaneamente. Não, mas você fica à vontade, né? Cada um trabalha da forma que acha aí mais viável, né? De acordo com o tipo de serviço que está fazendo, beleza? E com as experiências aí da vida, né? As colisões que acontecem. Então, T0202, canal. Pagar aqui agora e passar para a segunda parte aí, que é o torneamento desse canal, e depois fazer essa rosca aí M50/2, beleza? G28 de 0, nós elevamos a nossa ferramenta até o ponto máximo seguro no eixo X. Lembrando que o eixo U, vamos tocar nessa tecla aí, é o eixo secundário, porque é muito utilizado no torno os eixos secundários, principalmente na questão do ciclo. Então é bom a gente gravar, beleza? T0202, T202, ferramenta 02, que é a ferramenta de canal, que é o famoso B-Dummy, e 02 novamente, é onde que está as informações relacionadas à geometria da peça. Bom, G54 é muito importante você colocar sempre que você troca a ferramenta. Por quê? Você está me perguntando, né? Vou te explicar aqui agora. Porque no Fanuc, a opção que você tem é de iniciar o programa de qualquer lugar, sem ter que fazer alteração nenhuma, sem ter que fazer nenhuma chamada e vice-versa. O que você faz? Você posiciona a linha, o cursor, coloca em automático, posiciona o cursor onde você deseja no Edit. Posicionei em qualquer ponto desse, é possível você partir para a usinagem em qualquer ferramenta, em qualquer ponto do programa. Desde que tenha o seu zero peça. Por quê? Se você chamar aqui, ó, no G28 de 0, ela vai subir até no ponto máximo de troca, vai chamar a ferramenta 2 e G54 ela leu onde está seu zeramento. Se você não faz isso no torno, no Fanuc, pode acontecer uma colisão, vamos dizer, violenta. Por exemplo, se você quiser iniciar do programa do zero, você tem que resetar. Reset, ou você coloca pelo cursor e eleva até lá no ponto, né, no começo do programa. Se não, é só resetar que ele já volta para o início do programa. Fanuc, falando em Siemens, você deu start lá sem fazer nenhuma chamada especial, ele inicia do programa. Independente, ele inicia do início. Como é que faz o programa lá? Roda da primeira ferramenta, primeira linha que tiver no programa, ele vai ler a partir dela. Se você quiser fazer num ponto específico, você tem que chamar, né, algum, como o Mach 9 também, né, o torno da Home Mach 9, né,
também é a mesma coisa. Você tem que chamar a ferramenta, chamar um ponto, chamar um ponto de troca. Você tem que fazer a chamada. No Fanuc, qualquer lugar, é só posicionar, colocou em automático, deu start e o pau quebra. Então, sempre colocar, após a troca de ferramenta, qual que é o zeramento que você está utilizando. Questão de segurança. Se você não utiliza desse jeito, tem costume lá, vai rodar o programa todo, mas às vezes quer, por exemplo, a rosca lá, você vai fazer um teste lá, não tá legal, vou repetir aqui, vou trocar a ferramenta. Então, você tem essa opção. Então, sempre colocar aqui o seu, qual que é seu zero peça. Então, vamos lá. G97, rotação fixa. Eu utilizo rotação fixa para bedame, mas dá para utilizar a velocidade de corte também. Mas, bedame já é uma operação mais complicada no torno, é fácil de quebrar, dá muito cavaco, né? O cavaco daquela fita é igual broca, né? Então, é umas operações mais chatinhas no torno. Então, você trabalha com a rotação menor ali para evitar que você arranque uma peça fora aí através de bedame fácil. Beleza? Então, toma muito cuidado. Coloquei uma rotação fictícia aqui também, né? Que depende de material, depende do tipo de ferramenta, da classe, da pastilha, a classe do inserto, como alguns lugares dizem. M3, liga ela em sentido horário, né? Isso aqui é um torno, né? Esse mais antigo, né? Que é o torno normal, né? A maioria dos tornos hoje em dia é torno traseiro. Bom, primeiro posicionamento em eixo Z, questão de segurança. Tem um ponto aqui, tem alguma coisa aqui na frente que evita a colisão. Se ela está lá no outro lado, lá, não bate nessa própria peça, né? Ela volta em Z ou aproxima em Z. Faz isso aqui, gente. Se ela estiver aqui, tá aqui, você deslocou em jogue lá, deixou ela próximo da placa, ela não foi fazer isso. Entendeu? Compreendeu aí? Ela vai fazer o quê? Em Z primeiro e depois aprofundar em X. Tá? Depois de um tempo aí, se você estiver acostumado, né? Mesmo assim, eu recomendo utilizar dessa forma. X de 62. Por que X de 62? Você vai dizer, mas a peça aqui tem 50. Gente, presta atenção aqui, ó. Usinar isso aqui é uma dica de torneiro velho, né? Antes de eu mexer com programação CNC, eu era torneiro convencional, mexia com fresa, máquina convencional em geral. Mas minha experiência assim, que eu tenho maior mesmo é usinagem convencional. Agora que eu estou aprendendo CNC. Então aqui, ó, é diâmetro de 60 aqui, tá vendo aqui, ó? Por que eu coloquei 62? Porque, gente, vai ter um G0 aqui deslocando. Como ela tem 5 milímetros, não vai ser possível de fazer de uma vez só. Isso é uma dica. Então o que você faz? Você coloca o primeiro posicionamento acima desse diâmetro. Se possível, se você quiser, você pode deixar um sobremetal aqui para fazer com bedame ali e ficar tudo na mesma usinagem, não dar aquela marquinha ali no lado. Aí é questão de se tem essa precisão, essa necessidade ou não. Mas eu não recomendo aqui o deslocamento em G0, ela tocar aqui é perigoso. Beleza? Vamos lá, aqui ó, X de 62 então posicionei. Esse aqui eu tenho um ciclo de canal. Eu poderia utilizar o ciclo com retorno, que é G75 com R aqui em cima, ou sem retorno. Beleza, gente? Aqui, ó. Então esse ciclo aqui é o mesmo ciclo de faceamento. A diferença do faceamento é que ele tem a opção de retornar lateralmente. No caso, para canal não pode, né? Tem que vir e aprofundar, né? Tranquilo? Vamos lá então. Aqui, ó, G75, o X final e o Z final da sua usinagem. Aqui, ó, então G75 X de 40, que é o meu diâmetro interno do canal, Z de menos 30, que é o final dessa usinagem. Beleza? Se você tivesse aqui, ó, vários canais aqui, você ia colocar o último. Por exemplo, Z de menos 50. E você ia colocar aqui, ó, o P vem de profundidade, novamente, lembrando, seria a profundidade em milésimos de milímetro. Por exemplo, vai afundar não, né? Aprofundar no corte 5 milímetros. Volta um pouquinho, que esse é o retorno aqui, ó, esse R de 1, para quebrar esse cavaco, principalmente para usinagem mais longa aí, às vezes faz por alguma polia, alguma coisa assim, um canal que tem uma profundidade maior, tem que quebrar esse cavaco. Então você utiliza ele, beleza? Se não, for um canal mais simples, você pode usar sem o G75 aqui, ó. Sem usar esse primeiro, sem o retorno, né? Você somente não programar ele ou qualquer como zero, beleza? Aqui, ó, G75, tal, P de 5000,
Q de 2000. Por que Q de 2000? Q de 2000 significa qual que é a distância desse primeiro canal meu até o segundo. Como eu estou faceando, como era um canal de 5 milímetros, e eu tenho uma ferramenta de 3, ela entra com 3, desloca 2 e faz novamente. Se tivesse vários canais diferentes, por exemplo, 15 milímetros um do outro, aí ele faria esse canal, daria a distância de 15 milímetros e fazia o outro, depois mais 15 milímetros, até chegar na última coordenada que você programou. Tranquilo? Entendido então? Fácil, né? E o avanço. Entendeu? Importante você colocar o avanço aqui, senão pega o último avanço que foi programado. Vai ter um avanço lá de 0,20, 0,35, aí é cagada, como se diz, né? Desculpa a palavra, né? Coisa ruim vai dar. Vai arrancar a peça, vai quebrar a ferramenta. E não tem jeito não. Bedando geralmente arranca a peça dentro do lugar mesmo. Não tem boi, como se diz, né? Tranquilo? G28 de 0, eleva meu ponto de troca novamente, somente no eixo X. Tá lá dentro do canal lá. Se você puxou ela pro lado, pum! Arrancou a peça de novo, estragou. Aí, como se diz, tá na pá, né? Porque só resta... Morreu mesmo a peça, já era. Então, volta em G0 somente no eixo X. Então é bom se acostumar. Você já pode colocar o G28 de 0 aqui, porque ele só retorna em avanço máximo somente no eixo X. Beleza? Aí você vê outra utilidade para ele. Lá do canal, lá dentro, lá, tranquilo, né? T0303, ferramenta de rosca. TU03. Qual que é a ferramenta, né? Uma ferramenta 1, 2, 3. Qual que é a posição que ela está no castelo, né? Que também é chamado de castelo, né? No torno convencional. Mas também eu descobri recente que um cara da Home falou lá que uma das peças, onde que segura, onde que está a torre, também chama castelo. Então a torre ali, onde que tem aqueles giros, que é mais conhecido, a posição 3 da torre, pode ser ter como torre também, né? T de Tu, 03 e o 03 novamente, que está relacionado à geometria da peça, como a posição dela em X, em Z, né, o zeramento dela, né, o preset dessa ferramenta. G54 novamente, se você quiser rodar só ele a partir daqui, ó, posicionou o cursor aqui, lê o G54, tá tranquilo, tá de boa, não vai dar problema nenhum. G97, 1000 RPM de rotação. Olha, as máquinas novas dá para você colocar com G96, mas geralmente o ideal de rosca é você trabalhar sempre com rotação fixa para evitar que a máquina tenha que fazer o que nós chamamos de sincronismo, de rotação com avanço. Então, se ela trabalha com rotação fixa, tende a ser mais precisa a sua rosca, né? A rosca aí de sua peça, né? De uma qualidade maior, beleza? Então você utiliza a rotação fixa. Mais um detalhe, o RPM máximo dessa rosca, você tem que fazer um cálculo aqui, ó, se você quiser utilizar aí, né, de toda a sua rotação que você possa, lembrando em conta, você tem que levar em conta levar em consideração qual que é o avanço máximo da máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo do torno GL 240, 280 da Home. Máquina muito boa. E geralmente a maioria dos tornos está em torno de 30 metros por minuto. Então, 30 metros por minuto. Se você levar em conta que para cada rotação ela tem que ter um determinado avanço, por exemplo, com um passo de 1,5, ou seja, 1,5 para cada volta. Se você estiver usando a 6.000 RPM, vai atingir talvez o máximo de rotação dela, por exemplo, o máximo de avanço dela, e não vai conseguir gerar o sincronismo para fazer aquele passe, né, devido à rotação muito alta. Então, você tem que estar atento com relação a isso. Eu não me lembro o cálculo aqui, mas na próxima aula eu não vou para não estender muito, depois no próximo assunto de torno que tiver rosca, eu trago para vocês, se vocês desejarem. Então, S de 1000, M3. Também que, por questão de acabamento, tal, tudo, para não vibrar, tudo também não pode ser uma rotação muito alta. S de 1000, M3, mesma coisa. G0, Z de 4, primeiro posicionamento sempre em Z.
Primeiro posicionamento da rosca, principalmente se uma máquina sua for mais antiga, um torno mais antigo e tal, né? Qual que é o recomendado? O recomendado é de 2 a 3 vezes o passo de distância para sincronismo da placa girando com o avanço para gerar o perfil correto. Então, se ela der algum erro, tiver alguma folga, sei lá, tiver algum problema aí no sincronismo lá dos servos motores, lá, alguma coisa assim, um encoder que não está funcionando bem, alguma coisa assim, quando ela vai ter esse espaço de 2 a 3 vezes o valor do passe, no caso aqui o passe é 2, então 4 milímetros, então 2 vezes, para corrigir, para fazer a rosca certinha. Se você começasse ali no Z de 1, por exemplo, se ela tivesse algum problema no sincronismo, a sua rosca pode vir a ficar com uma qualidade baixa ali no início dela e depois vai consertar. Então, às vezes o cara vai tentar passar lá a rosca lá e não dá certo. Principalmente for algo mais preciso aí, vamos dizer assim. Tranquilo? Então vamos lá aqui, ó. X de 55. Não existe um padrão para isso. Você pode colocar um valor ali acima ali, ela trabalha acima disso aí. É bom você colocar um valor de segurança, né? 5 milímetros, 3, 4, né? Quanto mais peça você colocar, mais rápido faz a rosca, né? Que evita deslocamentos desnecessários. Bom, pessoal, então você está vendo aqui, ó, G76, P de perfil, aí tá aqui, ó, 010060, 6 números. Primeiro, P01, 01 é, nesse caso aqui, um passo para acabamento. Você pode colocar 03, 05, 10, 15, 20, a quantidade de passos que você julgar necessário para o acabamento da rosca. Aí, são 3 informações aqui, ó, né, de 2 dezenas. 00, saída angular. Nesse caso aqui não tem ângulo de saída da rosca aqui, ó. Por exemplo, você está fazendo uma rosca aqui, nesse caso aqui, ó, ele tem um canalzinho aqui para saída da rosca. Mas talvez você quer vir com a rosca aqui e fazer uma saída angular. Então você indica qual que é o ângulo da rosca. Exemplo disso é rosca NPT, que você vem com ela aqui e tem uma saída angular lá para formar aqui o perfil não completo, né? Aquela parte lá que não tem o perfil certinho, tá bom? O que aqui de 100, que é a profundidade mínima em milésimos de milímetro no raio. E o R0 aqui é a profundidade do último passo. Beleza? G76. Agora aqui, ó, fiz uma setinha aqui indicando aqui. Se você não sabe calcular, vou de forma bem simples. Isso aqui é atualizado pela norma, né? ISO, norma atualizada, é o diâmetro maior menos 1,22 vezes o passo. Diâmetro maior menos 1,22 vezes o passo. O que significa isso? Antigamente, utilizava 1,39 e também alguns um pouco mais novos usam 1,30. Então dá 0,65 vezes o passo para achar a hélice, a altura da hélice, que é um pouco mais antiga. Hoje em dia utiliza 1,22, 0,61 para calcular a altura da hélice, beleza? Então 1,22 vezes o passo. Pode confirmar aí na internet aí, tá? Então 50, porque M50 menos 1,22 vezes passo. 1,22 vezes 2 dá 2,44. Confirma? Certo. 50 menos 2,44, 47,56. Facinho, né? Z de menos 27, né? A sua ferramenta tem que passar do final dessa rosca, que é 25. Se você zerar pelo meio, você zera pelo meio, 25, 26, 27 já tá bom. Se você zerar pelo cantinho da ferramenta, pode ter 29 lá que ela não toca, né? Se for, por exemplo, aquela pastilha tipo de bedame. Esse P aqui, gente, tá 1220. É a altura do filete, ou a altura da hélice em milésimos de milímetro. Como que faz para calcular isso? 1,22 é para você achar no diâmetro, o diâmetro menor em x. Então a altura da hélice é 0,61 vezes o passo, que vai dar 1,22 por coincidência. Se fosse um passo de 3 aqui, já ia dar 1,80
acho que é 1,80 alguma coisa aí, 1,83, por exemplo, se fosse um passo de 3, entendeu? Essa aqui é a profundidade do filete, a altura do filete aqui, tá vendo, gente? Ó? Então, muita atenção nisso aqui. Agora, nós vamos achar o Q, que é a nossa última informação para o ciclo. O Q é a profundidade, não sei se a árvore está na frente, deixa eu afastar aqui. É Natal, gente, tá chegando fim de ano aí, deixa eu afastar aqui, beleza. Então, o Q, esse P aqui, gente, não é passe, não é 1,5, não é 2,5, o valor do passe da rosca. Esse P é esse P aqui, ó, que é 1,22. Então, é 1,22, que é a altura da hélice, dividido pela raiz quadrada do número de passos que você deseja fazer essa rosca. Você não sabe quantos passos você julga necessário? O fabricante da ferramenta indica... Opa, tá bom. O fabricante, por exemplo, SCAR, indica lá qual que é os passos recomendados para fazer uma rosca lá de passo 1,5, de passo 2, de passo 3. Então ela indica quantos passos necessários. Se você tiver curiosidade, pode entrar no site aí. Tanto a SCAR como diversos outros fabricantes de ferramenta tem essa opção aí, ó. Beleza? Isso também de acordo com a pastilha que você está utilizando. Então, eles têm recomendado lá tanto profundidade como tudo. Beleza? Então aqui, ó, passe, que não é esse P aqui, que é a profundidade da hélice dividido pela raiz quadrada da quantidade de passos. Coloquei 15 passos aqui, tá bom até demais. Então, 1,22 dividido pela raiz de 15 dá 0,315. Então, o Q meu aqui, ó, vai ser 315. Então, eu já tenho todas as informações necessárias para realizar essa rosca. Beleza? Realizou o ciclo da rosca automático, tirou o primeiro passo de 3 décimos, vai diminuindo, até chegar aqui no mínimo, que é o de 1 décimo. Então, ela vai repetindo 1 décimo lá até acabar. Você pode colocar isso aqui com menos se quiser, ou colocar 0 também. Não determinar um passo mínimo. Então, o cálculo lá vai gerar o cálculo certinho. E 315 aqui, você vai saber qual que é o primeiro passo e vai gerar os restos do passo automático, de forma automática. Beleza? Terminou de fazer a rosca, G28 de novo, G28, G28, G28 de 0, eixo secundário de X, afastou no máximo lá a distância de segurança, ou vem para cá, né? G28, W de 0, afastou também em Z. Tá longe lá, para você trocar a peça de segurança, sem ter risco de você machucar a mão lá, o braço, beleza? M30, encerra o programa. Muito obrigado a quem viu até aqui, mas também tem simulação ainda para completar aí, ficar uma videoaula aí bacana. Então, claro, você já viu até aqui mesmo, né? Eu sei, gente, que os vídeos aqui são um pouco demorados. Não, o intuito meu não é ser demorado aqui, é passar informação com clareza, independente do tempo que é necessário. Se estiver na sala de aula, você vai ficar lá 4, 5 horas, né? No mínimo 4 horas. Então, às vezes, o professor tem esse conteúdo aqui para dar, pode ser durante um dia. E nesse caso aqui, eu tento mais ou menos aí em 1 hora para não ficar muito cansativo. Mas se você tem necessidade, você precisa, eu creio que eu vou falar de mim. Eu já procurei alguns cursos aí na internet. E vi umas palhaçadas aí, gente, até falar a respeito disso. Os caras, curso grátis disso aqui. Uma vez eu procurei até algo relacionado à marcenaria, vi uns 2, 3 vídeos, o cara é enganação, gente. Eu não sei o nome dele aqui não, mas também não quero nem saber, que não vale a pena fazer propaganda aqui contrário. Falou que era curso de graça e depois, no final do curso, tinha que pagar quase R$2.000 para fazer o curso. Gente, a ferramenta aqui é sem segredo, é fazer mesmo. Nós também é para isso mesmo. É aprendendo, é ensinando que se aprende, é aprendendo que a gente ensina e aí vai. E o Brasil vai para frente, né? E o mundo vai para frente, né? A humanidade vai para frente. Beleza, gente? Então vamos lá então para a segunda etapa. Terceira etapa. Bom, pessoal, então eu já programei essa peça aqui. Olha, é o seguinte. Então aqui, ó, já fiz a cópia desse programa aqui, criei ele como programa 1 mesmo. Então tá, é só o G95 que não aceita no simulação porque ele já está ativo. Eu não sei porquê, né? Vamos lá.
Ó, G28 de 0, vai até o ponto de troca, tá vendo? No lugar mais longe possível. Olha aqui, ó, nessa ferramenta aqui, por exemplo, ó. T01, a ferramenta de desbaste, depois faz o desbaste, mesma coisa lá, P de 10, Q de 0.5, W de 0.1, F de 0.5, mesma coisa do que eu coloquei lá, não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu esqueci de falar para vocês, que ficou faltando, no ciclo de rosca eu esqueci de colocar o pass, que é F. F é de feed, né, que é a mesma coisa do comum mesmo, do pass, né, e F de 2. É só acrescentar o F aí no programa, tá? Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, vou passar aqui para automático, ó. Você vem aqui em peça usinada e cria o material bruto. O diâmetro é 103 milímetros. E eu zerei ela aqui mesmo, olha. Ok. Para chamar a ferramenta, você clica aqui, ó. Clica nesse aqui, ó, nesse símbolo aqui. Aí torneamento, que é a peça 1, e coloca aqui, arrasta ela para cá. Vou arrastar uma só para vocês verem aqui, ó. Vou arrastar essa aqui para 8. Aí no caso aqui você clica para montar, beleza? Para zerar, você vem cá e faz aqui, ó. Clica nesse verdinho aqui, coloca em posicionamento rápido. Clica no meio aqui, dá OK. Tá vendo? Nesse caso dessa ferramenta de rosca, olha como é que ele zera. Ele zera pelo meio aqui, ó. Então você vem aqui em Offset. Tá vendo aqui, ó? Voltar. Coloca em Geometria. Z0 medir. X0 medir. Vai dar tudo igual, por causa que, pelo menos no X aqui, porque elas estão zeradas iguais, entendeu? O comprimento dela é o mesmo, tá? Todas com 100 e alguma coisa. Tem muito, né? Bom, deixa eu voltar aqui, porque como zera por esse negócio aqui, dá isso mesmo, é normal. Tranquilo? Bom, deixa eu puxar o material aqui de novo. Bom, tranquilo, gente. Então, fez o zeramento. O G54 está faltando, né? Então, você vem aqui, deixa eu voltar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, vem em Work e Z0 medir. Aqui, ó. Z0 medir. Só que, na verdade, não era com essa ferramenta. Então, essa aqui, ó, você tem que zerar com essa aqui, ó. Vou trocar aqui para vocês verem. Clica com ela aqui, que eu estou zerando com essa aqui, ó. Beleza? Então, clique com ela aqui, só montar a ferramenta, já está montada, é a troca. Você pode também fazer igual a gente faz no turno convencional, MDI e tal, né? Clica lá, MDI, T0101 e tal. Isso. Aqui eu vou fazer aqui de forma rápida para a gente ganhar tempo, porque o vídeo já está bem longo. Então, aqui, ó. Z de 0, medir. 395. A outra dá 6,5 de diferença. Beleza? Bom, pessoal, então vamos fazer o que é o mais justo, que é botar esse programa para rodar, então. Ó, eu referenciei, vou afastar aqui um pouco aqui para vocês verem a placa girando e tal. Se você quiser, pode colocar a máquina também, olha. Beleza? A máquina que está, para você ver aqui, ó. Como se fosse uma máquina mesmo, né? Tranquilo? Vou trocar aqui, né? Vou ficar... Cadê a luz? Água. Aqui. Aí. Bom, então vou colocar nessa vista aqui mais ou menos. Acho que vai dar certo. Passo para automático e vou dar o start aqui. Vou passar para o programa primeiro e checar. Então, ó. Tirar o som aqui, porque senão ninguém aguenta, né? Barulho já basta na oficina, né? O ruim dessa máquina aqui é que ela não simula a placa girando na rotação correta, né? Mas o perfil gera direitinho. Aí, como eu disse, vai tirando aí de 2 em 2 milímetros no raio, né? De 4 em 4 no diâmetro. Realizou o torneamento, agora fez o ciclo de canal, ó. O jeitinho que a gente queria, tá fazendo a rosca aqui agora. Vou passar aqui com essa vista aqui, que acho que ficou um pouco melhor. Aí deu os 15 passos, olha lá, olha só a rosca lá. Perfeita, né? Certinho, tá vendo, gente? Ó, não tocou aqui na face, olha lá. Olha o raizinho de 2 milímetros aqui, tá vendo? Então, dá pra gente treinar bastante aí através do simulador. Tá vendo? Ficou bacana aqui, ó. Se quiser ver como fica aqui, ó, você vem cá e medir caminho, você vê a usinagem aqui, ó. Você pode dar o zoom aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto tracejado aqui é em G0.
e dá os pontos de usinagem aqui, ó. Isso aqui é a compensação do raio que eu falei para vocês, tá vendo? Certinho. Beleza, gente? Então, encerramos o nosso vídeo por aqui. Já está um vídeo bem longo, mas gostaria de agradecer. Nós estamos aí na semana de dezembro, fechando o ano de 2019. Gostaria de agradecer você que tem aí assistido aí esse canal e tem acompanhado aí junto comigo. Dá um abraço aí para vocês aí. Vocês ficam com Deus e até o próximo vídeo.